Comunicação com propósito. Oi, eu sou a Luana. Meu nome é Gabs. E que... Não te ouvi. O tema de hoje, vamos bater um papo no Comunicação com propósito sobre escuta. Porque a gente fala tanto de comunicação, como se comunicação fosse falar. E a gente fala pouco sobre ouvir. E quantas vezes a gente precisa falar, né? O quê? Eu não te ouvi. Desculpa, não te entendi. Ou pior, porque às vezes a gente não fala, mas a gente responde uma coisa que não tem nada a ver com o que foi falado. Obviamente, ou eu finjo que eu te entendi, daí eu respondo naturalmente, como se eu tivesse te ouvido, né? Tem um exercício no workshop que é muito legal, que a gente faz essa dinâmica, né? Você finge que você entendeu e vai seguindo o papo. Só que parece bem o dia a dia, né? E às vezes você responde sim ou não pra uma pergunta que não é sobre sim ou não. Às vezes você responde se você quer ou se você não quer pra uma coisa que não tem nada a ver com isso. É verdade. Só que eu acho que a nossa dificuldade de escuta tem muitas camadas, assim. Lógico, né? A gente... Parece que, em última instância, a gente tem muito medo de ouvir as pessoas, porque se a gente ouvir as pessoas, a gente abre mão do nosso ego, a gente abre mão do nosso individualismo. Mas se a gente for observar como isso se apresenta nos nossos dias, parece que tem muitas camadas do porquê a gente vê benefício de não ouvir o outro, sabe? Porque é uma escolha, né? É uma escolha, mesmo que inconsciente, é uma escolha por não ouvir completamente o que o outro tá te trazendo. E a gente tava conversando disso, né, que ouvir parece involuntário, né? Porque como o ouvido fica aberto, né, diferente do olho, você consegue fechar, daí você não vê, né? A boca você fecha e não fala, né? Mas o ouvido, ele tá aberto, então aparentemente você não tem escolha se você vai ouvir ou não. Tem um barulhinho aqui do computador, tem um barulho de ar-condicionado, a gente tá ouvindo. Então parece involuntário, mas não é. Tem tanto que você consegue decidir o que você vai ouvir e você para de escutar uma pessoa. Você consegue começar a pensar sobre outro assunto enquanto a pessoa tá falando e aí você não ouve. Você está numa balada, um puta som, várias pessoas falando e você consegue ouvir só a pessoa que tá na sua frente. Às vezes é ouvido, mas é verdade. Você seleciona, né? E até inconscientemente você seleciona, porque mães, né, de recém-nascidos, se cai um helicóptero na frente da casa dela, tanto que ela tá cansada, ela não acorda. Mas se o bebê faz... ela acorda. Então é um ruidinho desse bebê. Esse bebê respira um pouquinho mais alto, a mãe acorda, porque ela tem uma escuta seletiva, né? Ela inconscientemente está decidindo o que ela quer prestar atenção, aonde ela é importante ali. Exatamente. E tem coisas que eu acho que a gente consegue reparar com mais facilidade que a gente precisa colocar o nosso foco. Então, por exemplo, eu sei que eu não consigo correr e resolver uma equação de matemática ao mesmo tempo. Eu sei que eu não consigo dirigir e pintar um quadro. Eu sei que às vezes com dirigir a gente ainda tem. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez se a gente quer fazer a coisa bem feita. Eu preciso focar para conseguir fazer isso bem feito. Só que eu percebo que às vezes com o ouvir o outro, a gente esquece que é uma ação que precisa da nossa atenção, do nosso esforço, do nosso foco. Então parece que eu consigo te ouvir enquanto eu tô no celular. Eu consigo te ouvir enquanto eu tô fazendo uma atividade. Eu consigo te ouvir enquanto eu tô fazendo alguma coisa. E lógico, eu acho que muitas pessoas podem pensar que isso piorou depois de todo o avanço da tecnologia, né? Porque a gente ficou mais focado em telas e tudo mais. E realmente eu acho que isso fez com que a gente visse essa questão. Só que muito antes das telas, a gente tinha dificuldade de se ouvir e a gente ficava tirando o foco na nossa própria mente, né? Porque se o problema fossem as telas, as pessoas elas não discutiriam antes, e elas sempre discutiram. Elas sempre se sentiram não ouvidas, a gente sempre se sentiu não visto, não considerado, não entendido. Então, sim, é um sinal de que a gente tem dificuldade de se ouvir. Aí eu acho que hoje, por conta, né, dessa geração de hiperprodutividade, dessa geração de muitas telas, muitas tecnologias, tudo ao mesmo tempo, a gente fica vendo a expressão dessa ideia. Mas faz muito tempo que a gente tem problema de se escutar, né? Que a gente não se ouve e se distrai, né? E pensa em outra coisa enquanto a pessoa tá falando com você. E isso, acho que muita gente já ouviu sobre isso do ponto de vista de comunicação, né? Que não dá pra você já pensar na sua resposta enquanto o outro tá perguntando. Exato. Né? Que a gente pode aquietar nossa mente, de fato, terminar de ouvir o que o outro tá falando antes de começar a falar, né? Antes de saber o que você tem pra responder. E a gente tem assistido isso, né? Quanto
as pessoas interrompem a fala no meio, o quanto elas depois perderam alguma parte da informação, e aí sim, aparentemente, estão no celular. Mas eu achei muito legal o que você falou logo no começo, que é o porquê disso. Porque se a gente não falar por que a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas, a gente vai achar que a culpa é da tela, que a culpa é que eu tava distraído, que a culpa é que você tá falando demais, né? Sei lá. Mas a questão é o que você disse, né? Que se eu te ouço, eu, nesse momento, não estou pensando em mim. Eu paro de pensar um pouco no meu ego para pensar em você. Esse é um momento de muito amor, de muita entrega, de verdadeira escuta, de estado de presença. Só que nessa hora eu tô sem problema nenhum, eu não tô pensando em mim mesma, e aí é uma sensação de sem chão. Parece que eu tô não fazendo o meu controle, mas fazendo o seu, né? Uma coisa louca eu escutar o outro, né? Parece que eu tô rendido a você, né? Isso, agora é você que tá comandando essa cena, né? Esse jogo agora é você que tá comandando. E eu fiquei pensando, né, sobre esse conceito de ouvir, assim. Então a gente, enquanto terapeutas da comunicação, uma das coisas que a gente mais faz é ouvir as pessoas, né? Então a gente conhece a sensação de ouvir alguém e também conhece a sensação de achar que está ouvindo quando não está ouvindo, né? Porque fora da sala de terapia, muitas vezes a gente não é terapeuta, né? Então a gente tá ali com as nossas questões. Então é interessante porque eu penso que quando eu tô em terapia, o meu conceito sobre ouvir é: eu vou ter tempo, eu vou ficar calmo, eu vou deixar você falar tudo que você precisa falar. Não tem problema você ser o dono da sessão, o paciente ser o que comanda a sessão, né? Porque o paciente chega, ele que comanda, ele que decide o ritmo da sessão, o que ele quer falar. Às vezes ele quer falar muitas palavras, às vezes ele quer falar poucas palavras. Às vezes eu preciso verbalizar mais perguntas para poder ouvi-lo melhor. Às vezes eu não posso verbalizar perguntas, ele que vai falar. Às vezes eu preciso inventar perguntas de múltipla escolha porque ele não sabe o que dizer. Então, eu percebo que quando eu tô em sala de terapia, eu fico trabalhando para ouvir, né? Parece que todo o meu trabalho, até o meu trabalho de falar, é um trabalho para facilitar a escuta. Nossa, né? Tipo assim, legal, eu fico trabalhando para que eu possa te ouvir melhor. Eu vou te perguntar porque eu quero te ouvir. É. Né? E não porque eu vou fazer uma pergunta retórica, porque eu vou fazer um cutuque com essa pergunta, porque eu vou aproveitar para dar uma crítica com essa pergunta, porque tem muita pergunta que não é pergunta. Exato. Né? Assim, você odeia me ouvir, né, Gabs? Isso não é uma pergunta, embora tenha um ponto de interrogação, né? Eu já tô inferindo coisas que você pensa, eu já tô colocando uma crítica a mim mesma na sua boca, né? Então é muito comum. Eu sei que você me odeia, eu sei que você não gosta de conversar, eu sei que você não quer sair comigo, eu sei que você nem liga pra mim. Então a gente já pensa essas coisas e coloca um ponto de interrogação. Isso não é uma vontade de ouvir, é uma vontade de afirmar ainda. Né? E é tão bom ouvir, né? Eu não sei se todas as pessoas conhecem a sensação de ouvir alguém de verdade, sabe? Essa sensação de, tá bom, eu tô aqui, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tô aqui pra te ouvir, eu tô aqui pra facilitar. É uma sensação muito gostosa, embora ela pareça ameaçadora sobre certos níveis. Ela é uma sensação de muito prazer, de muita alegria, de muito entendimento, de muito, nossa, eu não preciso fazer nada, né? Eu tô aqui disponível. É uma meditação, né, Gabi? É uma meditação em conversa, né? E é possível mesmo. E eu acho que essa é a verdadeira meditação. Você fica você ainda pensa, mas você não julga seus pensamentos, né? Então, pensamentos vão passar na sua mente, mas eles têm essa neutralidade de interesse no outro. E não pensar em opiniões, pensar em afirmações, pensar em se defender quando você está ouvindo o outro, que isso é muito comum. Então, é um estado meditativo. É bom para quem ouve, para quem está ouvindo de fato, para quem está escutando uma pessoa de forma profunda. Ela que está sendo beneficiada, quem está ouvindo que está sendo beneficiado. Claro, quem está se sentindo ouvido, considerado, amado, portanto, né? Porque se sentir ouvido é se sentir amado pra caramba, né? Claro, essa pessoa está sendo beneficiada, mas quem está ouvindo está em estado meditativo, é muito bom. Se a gente percebesse o esforço que dá interpretar o que está sendo ouvido, né? A gente veria que é muito mais gostoso ouvir do que interpretar o que está sendo dito, né? Ou passivamente ficar recebendo esses sinais sem olhar de verdade o que a pessoa tá pensando, o que a pessoa tá sentindo. Então eu fiquei com vontade de trazer isso aqui pra você, coisa linda, porque
ouvir não é só ouvir as palavras, né? Ouvir é ouvir o que a pessoa tá pensando, ouvir o que a pessoa tá sentindo, ouvir o que a pessoa... Quais são as intenções da pessoa? Às vezes, quando você tá ouvindo alguém, você percebe coisas que nem a própria pessoa tá percebendo, porque quem tem dificuldade de ouvir o outro também tem dificuldade de se ouvir. Tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de ouvir o coração, tem dificuldade de ouvir a Deus, o divino, né? Essa energia vital, né? Chame como for, mas... As suas próprias vontades, né? Tem dificuldade de se ouvir. E isso é muito, muito incrível você falar, porque quem tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de ouvir e ponto. São os outros e a si mesmo, né? São pessoas que negligenciam o que sentem, negligenciam suas vontades, negligenciam suas dores. É que não parece que quem não está me ouvindo está sendo um fela da mãe comigo, né? Tipo assim, parece que essa pessoa, tipo, ela não tá me ouvindo, então ela não gosta de mim. Não, ela não aprendeu a ouvir, ela não desenvolveu essa habilidade. Por mais que... Porque ouvir não é uma coisa dos 5 sentidos, né? Ouvir não é exatamente uma habilidade do seu ouvido ou do seu cérebro, né? Ouvir é uma habilidade... Da mente, é um estado da mente, é um estado de espírito. Você ficar disponível para ouvir, você saber ler o que você tá ouvindo. Exato. Né? E, nossa, é muito legal, assim, fiquei pensando em algumas histórias, assim, de... Primeiro, até como fono, como preparador vocal, né? Você também sabe disso, que pessoas que falam muito rápido pensam que elas pensam muito rápido, né? Elas falam muito, eu penso muito rápido, daí eu falo muito rápido. E enquanto a gente foi estudando, mesmo como terapeutas, a gente percebeu que são pessoas muito ansiosas, né? São pessoas que têm muita pressa. Então, não é que ela pensa rápido, é que ela é ansiosa. E aí esse sistema límbico, né? Esse sistema emocional dela deixa essa fala acelerada. Exato. E a gente foi estudando o que acontece com essas pessoas, né, que falam muito rápido, muitas vezes já fomos nós também, elas têm uma dificuldade de escuta, de se escutar, de primeiro se perceber e também de escutar o outro, porque como elas não têm paciência de ouvir as outras pessoas, elas pensam que não vão ter paciência com ela. Então ela fala rápido porque ela pensa que ninguém vai gostar de ouvi-la. Mas é ela que não gosta de ouvir as pessoas, né? É ela que durante a fala não respira e vê se o outro ainda tem uma coisa para falar. Porque não é só sobre você poder falar meia hora sem parar. Enquanto você tá falando, você também pode ouvir, né? Agora, você tá com uma expressão de... você abriu a boca, você veio pra frente. Nossa, eu posso continuar te ouvindo enquanto eu tô falando, porque agora você quer falar também. Sim. Eu fiquei pensando enquanto você falou dos alunos, eu pensei quantas vezes eu já dei aula de canto e toquei pra pessoa uma nota no piano, a pessoa não ouviu a nota. Ela ouviu, né, assim, entrou, mas ela não processou a nota da maneira como a nota tava lá. Uhum. E aí quando ela emitiu o som, ela também emitiu outro som. E ela também não se ouviu, ela também não conseguiu perceber que o som que ela emitiu não foi igual ao som que ela ouviu. Aí ela desafinou e não sabia. Exatamente. Então, nossa, como isso é um ciclo de auto-engano, né? Então, eu penso que quando a gente fala assim, que a gente não escuta as pessoas ou que a gente não tem a habilidade de ouvir, a gente precisa ficar consciente de que não ouvir é um ciclo de auto-engano, porque exatamente o que você falou, né? Não existe não ouvir o outro, né? Você não escuta nada, né? Quando você não tá ouvindo, você não tá escutando nada, você não tá tendo uma leitura precisa sobre absolutamente nada. Nem dos seus próprios sentimentos e pensamentos, né? Exato. E aí você fica, obviamente, enganado sobre si, enganado sobre o outro, e há altas chances de frustração, né? Porque se você não consegue ouvir o outro, se você não consegue ouvir você, se você não sabe o que você pensa, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que você pensa, o que você sente, o que você quer, se você não consegue ouvir essas coisas todas, como você vai se posicionar numa cena, numa situação de forma assertiva? Possivelmente você vai se posicionar de uma forma muito ineficiente, vai se sentir muito insuficiente e vai ter uma sensação de que você não é entendido, vai ter uma sensação de que você também não é ouvido pelas pessoas, exato, né? Porque exato. Se você tem dificuldade de ouvir as pessoas, você não vai se sentir ouvido. Nunca, porque você põe um clima no lugar. Então, o clima é aqui ninguém se escuta. Eu sou assim, eu não escuto você. Então, quando você fala, você também não se sente ouvido, também não se sente entendido, né? Que loucura pensar que as nossas questões de comunicação começam com falta de escuta,
né? Com falta de verdadeiro interesse no outro. De continuar escutando o outro enquanto você fala, né? E de ouvir primeiro as minhas sensações. Com que intenção eu tô indo lá falar? Porque se eu estiver indo com a intenção de brigar com você, mas eu finjo pra mim, porque eu não tô acostumada a me ouvir. Não, só quero conversar com o Gabi, só quero entender ele. Aí chega lá, só eu falo, xingo, brigo. Falo, não sei o que aconteceu, a gente acabou brigando. É que você nem escutou a sua própria intenção, né? Tem uma aluna que ela vai se identificar, mas eu não vou falar quem é ela, porque não precisa expor tanto assim, né? Mas ela é muito conhecida aqui no Voz do Ser como uma pessoa que fala bastante. Ela é muito extrovertida, ela fala, o irmão dela brinca muito que... ela fala bastante, ela fala demais. Agora ela mora comigo, lembrei como é, o quanto ela fala e tal. Então a gente brinca, ela sabe disso, claro. Ela é muito extrovertida, ela fala muito. E essa semana, ela teve um diagnóstico que ela sente dor há 13 anos. E ela não sabia que chamava dor. Ela tem que fazer uma cirurgia. E ela não sabia que chamava dor. E a gente ficou conversando muito com ela, cuidando, porque ela ficou muito triste. Ela falou, como que eu não sabia que isso era dor? Eu pensei que isso era o que todo mundo sentia o tempo todo no corpo. E o médico, não, isso é dor. Isso aqui, ó, você tá sentindo? Ela, mas isso eu sinto o tempo todo. Uau, que loucura, né? Essa famosa aluna que tem fama de falar demais. É uma aluna que não se ouve. Né? Ela não sabia que ela sentia dor no corpo. Então, isso mexeu comigo e acho que é um dos motivos que a gente também teve vontade de gravar esse podcast, porque foi essa semana essa notícia, né? Vai dar tudo certo, a cirurgia é de boa, mas que impactante que é a gente perceber que a gente não se ouve, né? Eu acho que a gente precisa aprender a escutar de forma geral mesmo, sabe? E considerar que escutar é uma ação no sentido de que exige o nosso foco tanto quanto qualquer outra coisa, né? Eu não andaria numa corda bamba enquanto eu tô fazendo qualquer outra coisa, né? Eu ficaria ali. Até esses dias a gente foi andar de patinete, porque a gente fez uma viagem pro Chile, a gente ficou se locomovendo no Chile de patinete, aí a gente resolveu andar de patinete aqui em São Paulo. Viramos turistas em São Paulo, adorei. Exato. Foi muito divertido andar de patinete aqui em São Paulo, inclusive. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque enquanto você tá no patinete, você precisa se equilibrar e você precisa desviar dos outros patinetes. Você precisa medir a sua velocidade, você precisa atravessar a rua. Então, assim... considerar os outros carros, o semáforo. Né? Tipo assim, tem muitas coisas acontecendo enquanto você tá andando de patinete. E foi muito divertido, né? Nem pareceu que eram tantas coisas assim. Só foi muito divertido, muito engraçado. A gente deu muita risada. E eu fiquei pensando sobre isso, que, nossa... o fato de estar inteiro andando de patinete faz com que eu me sinta inteiro e faz com que eu me divirta, sabe? Eu posso me divertir porque eu consigo considerar várias coisas, eu consigo considerar muitas coisas ao mesmo tempo se eu estou focado em fazer uma única coisa. Então, eu penso que o nosso treino poderia ser quando você for ouvir alguém, se dedique de verdade. Sabe assim, agora eu quero ouvir, agora eu quero entender. E aí um jeito que a gente pode observar se a gente tá entendendo ou não é: tá prazeroso, tá divertido, eu tô conseguindo não transformar sobre mim, eu tô conseguindo não ficar ocioso, eu tô conseguindo não ficar entediado, eu tô conseguindo ficar inteiro ali, isso tá divertido pra mim. Então você tá ouvindo. Nossa, não, eu tô com tédio, eu tô achando que a pessoa tá me atacando, eu tô me defendendo, eu tô ansioso enquanto ela tá falando, eu tô querendo fazer outra coisa, eu tô querendo escapar, eu tô querendo cutucar, eu tô querendo fazer qualquer outra coisa. Mexer os pezinhos. Eu tô querendo mexer o pezinho enquanto ela tá falando. Nossa, então, talvez tenha alguma coisa na minha mente que tá me falando, você precisa se ouvir. E tudo bem, não é nenhum demérito você precisar se ouvir. Assim, não é nenhum demérito, né? Então, pensando nessa aluna, né? Se um dia ela não tava conseguindo ouvir alguém porque ela tava com dor, também tinha uma concorrência ali falando, presta atenção em você me mesma. ouve, né? Me ouve. Então, eu não acho que seja um demérito você não ouvir alguém, mas quando você não tá conseguindo ouvir alguém, você precisa ter consciência de que tem alguma coisa que você não tá ouvindo de você, pra você poder cuidar, pra você poder procurar alguém que vai te ajudar com essa coisa que você não tá ouvindo, né? Porque fato que você precisa aprender a se ouvir pra ouvir alguém, e eu não acho que seja um processo linear, né? Tem alguém que nunca ouve ninguém, ou que nunca se ouve, não. Nós estamos numa espiral de treinamento da nossa mente, então
horas eu tô com dificuldade de me ouvir, horas eu tô com dificuldade de ouvir alguém, mas eu estar consciente de que isso tá acontecendo até pra eu saber pedir ajuda ou me disponibilizar pra ajudar alguém que não tá se ouvindo, né? Que louco, né? Então, talvez quem fala muito, quem fala demais, não tá ouvindo alguma coisa, né? E quem não fala, não tá ouvindo pedidos por essa pessoa também, né? Porque a gente precisa de troca, e a troca inclui a gente se ouvir e a gente também falar o que a gente sente, e a gente também se sentir ouvido, né? E ouvido em todos os âmbitos, palavras e sensações. Nossa, e queria falar uma coisa pra você que escuta esse podcast, que a gente faz muito esse exercício conscientemente de ouvir você, sabe? Por mais que, assim, às vezes você manda mensagem, às vezes você avisa a gente, mas... Curte no Instagram. Às vezes tem Instagram, mas muitas vezes a gente precisa fazer um exercício de... Tá, o que essa pessoa que tá ouvindo a gente quer ouvir? O que ela tá precisando ouvir? Como é que tá a mente dela agora, né? Então, eu quero contar isso pra você, que você é muito ouvido, porque nem sempre pra você ouvir alguém você precisa ter as palavras dessa pessoa. Porque às vezes tem pessoas que não estão mais aqui em corpo, às vezes tem pessoas que não têm vontade de falar, às vezes tem pessoas que fazem voto de silêncio, né? Às vezes tem pessoas que não falam mesmo. Então, ouvir não necessita da vontade do outro de falar, necessita da sua vontade de ouvir. E você é muito ouvido, e pra gente é muito importante saber o que você pensa, o que você sente, até pra gente saber o que a gente vai falar, se a gente vai falar, quando a gente vai falar. Se é a gente que tem que falar. Então, se você quiser ouvir mais temas, pode mandar pra gente no Tudo de Propósito podcast@gmail.com. Ou você pode chamar a gente no nosso Instagram, @Voz do Ser. Foi muito bom te ouvir e também falar com você. Obrigada por nos ouvir, obrigada por tirar esse tempo pra escutar. Espero que você se escute também. Coisa linda. Beijo. Beijo.